Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Reviravolta no caso Bruno Mendes. O empresário do jogador, o Rodrigo Lopes, garantiu que não há nenhuma conversa com o Flamengo. E a gente vai explicar direitinho aqui para vocês. Vamos falar também sobre o interesse de um clube do Catar em um volante do Timão. Vanderlei Luxemburgo tem uma dúvida apenas no meio-campo do Corinthians para definir o time que joga contra o Fortaleza no próximo dia 14, quinta-feira, às 7 da noite, lá no estádio do Castelão. E eu explico para vocês qual que é essa dúvida e o que o Vanderlei está pensando. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, nesta terça-feira, dia 12 de setembro, e a gente começa aqui o vídeo falando sobre a volta do Gabriel Moscardo, que deve se reapresentar hoje ao técnico Vanderlei Luxemburgo, e já seguindo aí com os treinamentos para o jogo da quinta-feira contra o Fortaleza. Moscardo estava servindo a seleção brasileira pré-olímpica lá no Marrocos, aonde na sexta-feira um terremoto terrível, né, que quase 3 mil vítimas fatais. O jogo que deveria ter acontecido ontem, na segunda-feira, foi cancelado em função do terremoto, mesmo o Brasil estando a quase 700 quilômetros do epicentro do terremoto. Claro que o bom senso falou mais alto e cancelaram o jogo, que não valia absolutamente nada, era apenas um amistoso, foi cancelado, o que foi bom para o Corinthians, porque a delegação antecipou a volta, saíram na madrugada de domingo lá do Marrocos, e o Gabriel Moscardo já é esperado hoje no Corinthians para a reapresentação. Não deve ter nenhum tipo de problema de lesão, talvez um cansaço aí pela viagem, mas como ainda tem treino amanhã pela manhã, o Gabriel Moscardo se reintegrando hoje, ele fica à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo de quinta-feira. Reforço importante, até porque o Corinthians não terá o volante Maicon, esse sim suspenso, foi expulso contra o Palmeiras, portanto cumpre suspensão automática. E aí entra talvez a única dúvida do Vanderlei Luxemburgo para esse jogo. Moscardo voltando, titular absoluto. Maicon suspenso, 3 opções. Fausto Vera, que perdeu espaço no Corinthians, não é mais um titular absoluto, mas que pode largar na frente aí na preferência para esse jogo. Segunda opção, Juliano, que vem entrando, tendo mais espaço com o Vanderlei Luxemburgo, podendo fazer ali a função de primeiro ou de segundo volante, porque teremos a volta do Renato Augusto. Terceira opção, Juan Oliveira. Talvez esse um pouco atrás ali dos dois primeiros, tá? Então, ou Fausto Vera, ou Juliano, e por último ali a opção, o Juan Oliveira, podem substituir, né? Um deles pode substituir o Maicon nesse jogo contra o Fortaleza, tá? E um provável Corinthians para esse jogo seria Cássio no gol, o Fagner voltando de contusão depois de 5 partidas, o Gil, o Lucas Veríssimo e na esquerda o Fábio Santos, no meio-campo Gabriel Moscardo também voltando. Aí a dúvida, Fausto Vera, Juliano ou Juan Oliveira, e o Renato Augusto, que também volta de lesão. Na frente, a tendência é que dê Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá? São possibilidades, mas esse é o time mais provável para enfrentar o Fortaleza na próxima quinta-feira. Quero saber a sua opinião, o que você acha, quem deve substituir, na tua opinião, o Maicon? Juliano? Juan Oliveira? Fausto Vera? Você usaria quem ali no meio-campo? Lembrando que Bruno Mendes e Matias Rojas, esses jogadores têm pouquíssimas chances de estarem presentes nessa viagem, até porque eles jogam hoje à noite ainda pelas suas respectivas seleções, Uruguai e Paraguai, pelo torneio que leva aí a Copa do Mundo, né, pelas eliminatórias da Copa. Então, os dois têm poucas chances de participarem do jogo contra o Fortaleza. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião.
Bom, a gente começa falando agora sobre a janela que está aberta ainda no Catar e nos Emirados Árabes, tá? E um clube do Catar, não revelado o nome, quer o Rony. É isso mesmo. O Rony que está machucado, existe aí a possibilidade de ter recebido uma proposta do futebol do Catar. Valores, 3 milhões de dólares pelo jogador, algo em torno aí de perto dos 15 milhões de reais, estou fazendo a conta redonda, um pouquinho menos. E essa informação foi trazida pelo jornalista Ekrem Konur, que trouxe nas suas redes sociais, eu estou colocando aqui para vocês na tela, isso ele colocou ontem, que um clube do Catar, né, da Liga do Catar, tem interesse no jogador do Corinthians de 24 anos de idade, né? Tem a foto do Rony ali, e esse clube não teve o nome revelado, mas fala-se em 3 milhões de dólares pelos direitos econômicos do Rony. O Corinthians não confirmou a proposta, mas disse que, se chegar de fato, não vê problemas em negociar o jogador. O Rony é um daqueles que perdeu também espaço geral com o Vanderlei Luxemburgo. Ele até em determinado momento foi titular, teve sequência, depois era um jogador que entrava com certa regularidade, mas com o Vanderlei Luxemburgo o Rony perdeu totalmente o espaço, está machucado, e agora pinta essa informação aí de que ele pode ter essa proposta do futebol árabe. O Ekrem Konur, convenhamos, ele erra muito. Ele não é aquele que tem o hábito de acertar muito nas informações dele. Mas, enfim, é uma informação. O Corinthians, repito, não confirma, mas também disse que, se pintar a proposta, está aberto a negociar. Lembrando que a janela no Catar, ela fecha daqui a 6 dias, dia 18 de setembro, tá? Então a janela ainda está aberta. E nos Emirados Árabes, a janela fecha daqui a 9 dias, dia 21 de setembro. Então, para o mundo árabe, ainda dá tempo de transferir, de levar qualquer jogador, tá? Mas é uma possibilidade. A gente vai aguardar aí. O Corinthians teria mais entre 6 e 9 dias, se realmente for um clube do Catar, mais 6 dias para negociar o Rony com essa equipe que não teve o nome revelado. Tá bom? Comenta aí que eu quero saber. Você acha que tá bom esse valor pelo Rony? Tem que vender? Mantém o Rony no time? Usa o espaço aí, comenta, por favor. E para encerrarmos o vídeo de hoje, vamos falar sobre a reviravolta no caso Bruno Mendes. No domingo, foi trazida a informação de que os agentes do Bruno Mendes tinham dado a palavra ao Flamengo de que o jogador defenderia o clube carioca a partir de 2024. Bruno Mendes, que tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro, teve esse interesse do Flamengo. Como teve do Internacional, como tem do Internacional, e também até o Grêmio entrou na parada aí para querer levar o jogador em 2024. Ele já pode assinar um pré-contrato, mas a informação é que não assinou pré-contrato com ninguém. Ele continua querendo jogar fora do país. Essa é a intenção do Bruno Mendes e de seus agentes. As janelas na Europa estão fechadas. Falei agora sobre o Catar, que ainda tem mais alguns dias pela frente aí, pouco mais de uma semana, para fechar a janela no Catar. E depois disso, minha gente, ou é no Brasil ou não é. Ou fica até dezembro e aí, a partir de janeiro, negocia com outro clube, ou segue renovando com o Corinthians. O Alessandro Nunes disse que já existe um acordo verbal também com o Bruno Mendes, mas o fato é que o Rodrigo Lopes, agente do jogador, negou qualquer acordo com o Flamengo e disse que no Brasil, só no Corinthians. Lembra dessa frase? Paulo Guerreiro. E olha, convenhamos, hein? O Guerreiro tem uma história extremamente mais importante do que a do Bruno Mendes no Corinthians. O Guerreiro simplesmente marcou o gol do título mundial do Corinthians. Bruno Mendes, não me lembro de título dele, né? Talvez um paulista, se eu não estiver enganado, mas muito pouco. Então a história do Guerreiro é muito maior. E o Guerreiro, até hoje, se declara ao Corinthians, enfim.
Mas, segundo o Rodrigo Lopes, agente do Bruno Mendes, ele só jogará no futebol brasileiro no Corinthians, em nenhum outro clube não existe essa possibilidade. Repito palavras do senhor Rodrigo Lopes, agente do jogador, tá bom? Então vamos ter que aguardar esta novela entre Bruno Mendes e Corinthians. O Alessandro disse que eles conversariam mais uma vez pós-data FIFA, e a data FIFA termina hoje. A partir de amanhã já não tem mais data FIFA, os jogadores já retornam aos seus clubes e seguem normalmente aí. Então, a partir de amanhã, vamos ver se o Corinthians sentará com o Bruno Mendes, que até agora não deu nenhuma resposta positiva ao Corinthians, não sinalizou interesse em permanecer no clube, mas a informação de que ele estava apalavrado com o Flamengo cai por terra quando o empresário dele diz que não existe absolutamente nada com clube nenhum brasileiro e que no futebol brasileiro ele só jogará no Corinthians. A gente vai ter que aguardar, tá? Então a gente espera aí mais um desenrolar deste capítulo Bruno Mendes no Corinthians, que parece que não tem fim. Comenta aí o que você acha. Bruno Mendes renova, não renova? O Corinthians deve insistir? Deve ficar com ele? Quero saber sua opinião. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Obrigado pela companhia. A gente se vê mais tarde. Tchau.